Imagine um mundo muito diferente do nosso, onde a humanidade caminhava por uma trilha sombria, desviando-se cada vez mais do caminho da bondade e da luz. Esse era o cenário da Terra muitos séculos atrás. Um lugar onde as ações das pessoas haviam se tornado tão corruptas e injustas que causaram grande tristeza ao coração de Deus. Foi nesse contexto que a história de Noé e o dilúvio se desenrola. Uma narrativa que atravessa gerações e continua a ser contada até hoje. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história. Noé era um homem diferente dos demais de sua época. Ele andava com Deus e vivia uma vida reta, em meio a uma sociedade marcada pela maldade. Enquanto o mundo ao seu redor afundava cada vez mais na corrupção, Noé se manteve firme em sua fé e integridade. Percebendo a bondade de Noé em um mar de iniquidade, Deus revelou a ele um plano divino e assustador. Um grande dilúvio viria sobre a terra para limpar a corrupção e a maldade, e apenas Noé, sua família e um par de cada espécie de animal seriam salvos. Deus então instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação colossal, feita de madeira de cipreste, com dimensões e especificações precisas. A construção da arca não foi uma tarefa fácil. Imagine a dedicação e a fé necessárias para empreender tal projeto, especialmente quando ninguém mais acreditava na mensagem que Noé havia recebido. Enquanto Noé e sua família trabalhavam na construção da arca, as pessoas ao seu redor zombavam e duvidavam, incapazes de entender ou aceitar a advertência de Deus. Quando Noé terminou de construir a arca, algo incrível aconteceu que mostrou que a história estava realmente começando. Deus tinha pedido a Noé para trazer 2 de cada tipo de animal para a arca. E foi exatamente isso que aconteceu, mas de um jeito que ninguém esperava. Os animais começaram a chegar sozinhos, sem que ninguém precisasse ir buscar. Era como se eles soubessem que precisavam ir até lá, como se uma força invisível os guiasse até Noé. E não eram só os animais fáceis de lidar. Todos os tipos, desde os grandes elefantes até os pequenos coelhos, e até mesmo leões e ovelhas, formavam uma fila em direção à arca. Eles chegavam em pares, macho e fêmea, prontos para entrar na arca e começar essa grande aventura. Esse momento foi um verdadeiro testemunho do poder de Deus, mostrando que mesmo em uma situação tão incrível e difícil, havia um plano para salvar a vida na terra. Quando tudo estava pronto, Noé, sua família e os animais entraram na arca, e então começou a chover. Não foi uma chuva comum, mas uma tempestade de proporções épicas, com águas brotando das profundezas da terra e caindo dos céus, continuando sem cessar por 40 dias e 40 noites. O dilúvio foi tão vasto que cobriu até as montanhas mais altas, apagando toda a vida terrestre que não estava a bordo da arca. Depois de um longo período cercados apenas por água, Noé e sua família viviam dias de expectativa dentro da arca. Eles se perguntavam: será que a terra já apareceu? Será que podemos sair daqui? Noé decidiu que era hora de encontrar essas respostas. Primeiro, ele soltou um corvo pela janela que tinha na arca. O corvo, um pássaro esperto e resistente, voou para longe e não voltou mais. Mas isso não ajudou muito para Noé. Os corvos podem pousar sobre a água e até se alimentar de restos. Então, ele não tinha certeza se a terra já estava seca. Então Noé teve uma ideia. Ele pegou uma pomba, que era mais sensível e precisaria de um lugar seco e seguro para descansar. Ele soltou a pomba e todos esperaram ansiosamente. Na primeira vez que a pomba foi solta, ela voltou, pois não encontrou onde pousar. Isso significava que a água ainda cobria tudo. Uma semana depois, Noé tentou de novo. Dessa vez, a pomba voltou com um ramo verde de oliveira em seu bico. Essa era a prova que todos esperavam. A vida estava começando a brotar novamente na terra. A alegria tomou conta de todos, pois esse era o sinal de que a terra estava secando e que em breve poderiam sair da arca. Noé esperou mais um pouco, só para ter certeza.
Na terceira vez que soltou a pomba, ela não voltou, o que indicava que agora havia lugares secos e seguros o suficiente para ela ficar. Finalmente, quando Noé viu que o chão estava seco, ele abriu a porta da arca e viu um mundo completamente novo à sua frente, pronto para ser habitado novamente. Foi um momento emocionante, pois marcou o recomeço de suas vidas em um mundo renovado. O primeiro ato de Noé, ao pisar na terra seca, foi construir um altar para Deus, em agradecimento pela proteção e pela promessa cumprida. Esse gesto de fé e gratidão marcou o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, selada com o aparecimento do arco-íris no céu. O arco-íris, com suas cores vibrantes, estendendo-se de ponta a ponta do horizonte, era um lembrete visual da promessa de Deus de nunca mais enviar um dilúvio para destruir a terra. Neste novo mundo, Noé e sua família tinham a responsabilidade não apenas de reconstruir suas vidas, mas também de reestabelecer uma relação harmoniosa com a criação. Eles começaram a plantar, a cultivar a terra e a dar continuidade à vida, garantindo assim a existência e o bem-estar das gerações futuras. A história do dilúvio, com seu final repleto de esperança e renovação, ensina lições valiosas para todos nós. Primeiro, essa história nos fala sobre responsabilidade. Noé foi escolhido por sua retidão em um mundo consumido pela corrupção. Isso nos ensina a importância de viver de maneira ética e moral, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. No contexto atual, onde enfrentamos desafios como mudanças climáticas e injustiças sociais, a responsabilidade de cada um em contribuir positivamente para o mundo se torna ainda mais necessária. Segundo, a história destaca a fé e a obediência de Noé. Mesmo quando confrontado com uma tarefa que parecia impossível, e enfrentando a zombaria dos outros, Noé manteve sua fé e seguiu as instruções de Deus. Esta parte da história nos encoraja a manter a fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e o caminho à frente é incerto. Terceiro, a arca representa a salvação e a proteção. No contexto da história, ela foi um refúgio seguro para Noé, sua família e os animais. Em nossas vidas, podemos encontrar arcas em várias formas, seja na comunidade que nos apoia, na família que nos ama ou na fé que nos sustenta nos momentos difíceis. Quarto, o final da história, com a terra seca e o arco-íris no céu, simboliza a esperança e o recomeço. Após a tempestade, sempre há uma oportunidade para começar de novo, aprender com os erros do passado e construir um futuro melhor. O arco-íris, em particular, é um lembrete da promessa e da fidelidade de Deus. Uma mensagem de que, mesmo após as piores tempestades, há beleza e esperança. Por fim, a história de Noé nos ensina sobre o cuidado com a criação. A tarefa de reunir os animais e cuidar deles na arca reflete a importância de proteger e preservar o meio ambiente e todas as formas de vida. Chegamos ao fim da história. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com mais alguém. Até o próximo Conto do Reino.